Boa noite a todos. Que Deus nos ajude a ter discernimento, ter capacidade, porque cada vez mais nós compreendemos da responsabilidade de atingir cada coração, pelo bem que devemos falar. Ontem eu cumprimentei os irmãos e dando uma saudação aos meus novos amigos e aos meus antigos amigos. Agora, eu quero dizer aos irmãos que eu estou sentindo que todos são meus velhos amigos. Foi tão bom passar o dia com os irmãos. Foi excelente ser recepcionado pelo meu amado irmão Fábio e a sua esposa, a nossa irmã Sandra. E tão bom quanto foi rever os irmãos. Eu não vou citar nomes de um por um, porque senão vou falar o nome de todos. Alguns irmãos vieram hoje, mas eu vou levar, junto com a minha esposa, a melhor informação dos irmãos. Da presença de Deus, de um corpo saudável, de uma igreja consciente do Evangelho. E nos alegramos em ver os irmãos. De forma, irmãos, que ontem foi nos dada a oportunidade de falar do Senhor, e nós procuramos, sobre a graça de Deus, conversar com os irmãos no Salmo 73. Asaf contou essa história e deixou orientação pessoal para cada um que pudesse observar atentamente à luz do Espírito Santo o salmo que ele deixou. Hoje à noite, nós já viemos preparados para trazer uma mensagem para você. Novamente, a Igreja do Senhor. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, os que estão com ela, em Atos capítulo 20, nós vamos ver e ler apenas um fragmento desta passagem. Antes da leitura, eu não posso esquecer de passar aos irmãos a saudação santa dos irmãos em Pereira Barreto. E os irmãos, embora a maioria não os conheça, irmãos amáveis e que também nos encaminharam pela graça de Deus para estarmos aqui e viajar mais de 600 quilômetros. De forma, meus irmãos, que de bom grado estamos aqui. E espero ser, na graça de Deus, proveitoso a cada um nesta noite. Amém, irmãos? Quando estávamos preparando o assunto para os irmãos nesta noite, eu me senti menor ainda do que eu já tenho certeza que eu sou. Não só por ter viajado e vindo aqui ver os irmãos, mas pelo trabalho que a gente tem feito à igreja. E eu agradeço o elogio, não para nos envaidecer, apenas para confirmar o caminho santo. Amém, irmãos? É bom os irmãos confirmarem uns aos outros, isso é bíblico. Imagine os irmãos, onde nós vamos ler, antes da leitura, este pedaço, fragmento que nós vamos ler de Atos, capítulo 21 e 6, trata-se de um certo local, um estágio da terceira viagem do apóstolo Paulo. Nós estudamos que Paulo fez 1, 2, 3 viagens. E alguns irmãos consideram a quarta viagem e a última, quando ele saiu de Jerusalém já preso, e aí ele foi para Roma. Um homem que foi brutalmente assassinado pela lei dos homens como um marginal, mas que,
Como ele disse, combati o bom combate. E essa lição para a igreja de hoje, para cada um de nós, a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. São diferentes, opostas, de forma que na leitura de agora, e podemos ler, localizamos na história aproximadamente entre o ano 53, 57 a 58, na era da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim o escritor: e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia, e havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater, de Bereia, e de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e também Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperavam em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática ou culto até a meia-noite. Vamos orar. Amado Deus, nós te rogamos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê discernimento e lucidez para poder falar com cada coração aqui presente. Que cada um possa estar expandido nos seus ouvidos para poder compreender o recado que vem da sua santa e aprovada presença. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Irmãos, como os irmãos acompanharam a leitura, e logo de início da leitura, nós vemos depois que cessou o alvoroço. Se você for conferir depois, no capítulo 19, existiam algumas pessoas que se aproveitavam da idolatria da cidade de Éfeso, da Ásia, e eles confeccionavam alguns nichos, algumas estatuetinhas da deusa Diana ou Artemis. E esses homens viram seu lucro cair, causaram alvoroço, acusaram Paulo e os irmãos. Então foi depois que uma autoridade da cidade de Éfeso contemporizou e disse que aqueles homens não tinham feito nenhum sacrilégio, deixa isso para lá, e acalmou-se esse tumulto. Depois, onde nós lemos que Paulo chamou os irmãos, os seus discípulos, e abraçou para ir para Macedônia, atravessa o mar e chega na Macedônia, onde tem algumas igrejas conhecidas, de Tessalônica, por exemplo. E Paulo, o que ele fez? Na oportunidade de estar naquela região, ele começou a andar por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras. Depois ele desceu, né, no mapa, quando a gente olha, e foi para a Grécia. Ali, na cidade de Corinto, ele ficou 3 meses. E ocorreu daqueles judeus falar: agora nós vamos pegar Paulo. Nós sabemos que ele vai navegar, vai pegar um navio, e vai para a Síria. Quando ele soube, os irmãos souberam, eles resolveram subir por terra novamente. O caminho foi mais longo, mas foi proveitoso, porque ele teve a oportunidade de rever os irmãos. E nós vemos o nome aqui de 7 irmãos que foram com eles, alguns nomes conhecidos, outros menos conhecidos. Mas depois nós vemos que,
com todas essas perseguições, os irmãos não abandonaram a prática, isto é, pregar o Evangelho. O que acontece lá fora e o que fazem conosco nunca deve nos impedir de anunciar no reino dos céus. Essa é a temática da igreja, é o rumo dela. De forma que, nesses dias, nós vemos que aquela festa de 7 dias antes da Páscoa, que é o dos pães ázimos, e nós vemos que depois dessa festa eles navegaram para a cidade de Filipos. Fica ali do lado esquerdo do mapa, na região da Trácia, do lado da Macedônia, para os irmãos que gostam da parte de geografia. Depois eles navegaram para Filipos e, depois desses dias do pães ázimos, eles foram para Troade. Troade aconteceu alguns eventos, mas no primeiro dia da semana os irmãos se juntaram e partiram o pão, isto é, tomaram a ceia, como os irmãos fizeram, de uma forma gostosa de ver hoje de manhã, e falava com eles, e a fala, a pregação, foi se alongando. Depois nós vemos daquele rapaz, o jovem Eutico, aconteceu um certo problema de cair da janela. Enfim, os irmãos se abraçaram, choraram muito, e alguma parte da viagem choraram demais, porque Paulo dizia que nunca mais ia vê-los. Assim é a nossa vida. Alguns nós despedimos e talvez nunca mais vamos ver. Mas o Evangelho é esse. Eu quero dizer para os irmãos que apenas um fragmento dessa viagem, nós sabemos que foram 3, e considerada a 4ª quando ele foi para o martírio, Paulo tinha um histórico na sua vida. E com todos esses irmãos que iam com ele. Pregar o Evangelho, custasse o que custar. E depois, irmãos, essas viagens fisicamente, mentalmente, eram exaustivas. Mas espiritualmente, não. Nós precisamos de compreender, ao bem do Evangelho e da nossa própria salvação e santificação, os significativos de todos esses procedimentos prestativos que nós podemos ter. E eu quero agora comentar com os irmãos que nesses poucos versículos que nós coletamos para ler, e que fazem parte, podemos dizer, de uma viagem, de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós verificamos em poucos versículos, 7 versículos, uma intensa caminhada de envolvimentos, constrangimentos, cidades, regiões, irmãos de vários lugares, e principalmente o protagonismo da pregação do Evangelho, e da participação de cidade em cidade, como mesmo Paulo diz, de confirmar os irmãos. As outras coisas, como diz a palavra de Deus, perseguição, sofrimento, açoite, fome, prisão, Paulo tratava de outras coisas secundárias. E nós precisamos de ter essa concepção que o que nós passamos na vida, para nós, devem ser nitidamente compreensivas que são coisas secundárias. A ideia para o nosso comentário de hoje, irmãos, é que os trajetos que Paulo fazia era em torno da unidade do Evangelho de todas as igrejas que ele passava. Sendo que o esforço do apóstolo, nesses todos os movimentos que ele fazia, em todas as perseguições advindas, era para confirmar as igrejas do Senhor. Amém? O versículo 23 do capítulo 18, se os irmãos quiserem conferir, veja que Paulo escreve: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Vir à igreja, conversar com os irmãos, é uma confirmação necessária que precisamos ter. De forma que a nossa leitura,
onde nós captamos esse trecho, que nós vemos Paulo sair de Éfeso, passar pela Macedônia, depois para a Grécia, tratando-se desse roteiro de toda a sua viagem, que tem um ponto inicial na Antioquia e termina em Jerusalém, lá do capítulo 18 em diante, onde ele se desenvolve nesses fatos da sua viagem. Paulo estava fazendo essa terceira viagem com um dos objetivos, que na segunda viagem ele organizou algumas igrejas, então ele passava novamente nas igrejas para confirmar que os irmãos estavam firmes e fiéis no Evangelho. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios detalha um tanto mais esta terceira viagem, sendo que a segunda carta foi escrita aos Coríntios em algum ponto dessa viagem, a terceira que Paulo fez. Bom, irmãos, vamos a alguns desenvolvimentos. Se existe uma cereja do bolo do Evangelho, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada membro de cada igreja deve estar consciente e amar essa instituição que Deus criou. Não é o prédio, mas os irmãos devem amar um ao outro e zelar um pelo outro. O motivo da ceia também é esse. Quando tomamos a ceia do Senhor, além de proclamar que Jesus volte, é para demonstrar que nós estamos unidos num corpo só em Cristo Jesus. O Senhor nos ama, Ele nos amou primeiro, como o próprio apóstolo João escreveu, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O ponto de partida do amor vem do Senhor. Precisamos descobrir, irmãos, cada dia mais esse significado entre nós. Tenho falado para os irmãos, por exemplo, em Pereira Barreto, que um razoável número de irmãos, e eu digo pela igreja de Pereira Barreto, ainda não reconhecem na substância, ao certo, qual é a importância fundamental da igreja para a sobrevivência do Evangelho e dos seus membros até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo indica o valor da igreja quando ele faz uma comparação interessante na carta que ele escreveu aos irmãos da Ásia, em Éfeso principalmente, a igreja, 5:25 de Éfeso, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Saiba você, meu irmão dessa igreja, que Jesus morreu por causa desta igreja. E isto é fato, e nós devemos crer. Jesus não apenas fundou e organizou uma instituição, ele chamou da sua igreja. Ele amou a sua igreja e deixou patenteado. Primeiro, nós sabemos aos ouvidos de Pedro, assistido pelos outros apóstolos, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Amém? Isso nós vemos em Mateus 16 e 18. Quando o Senhor dirige olho a olho para Pedro e diz a ele, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo dele. E olha que Satanás tenta de todas as formas nos destruir, nos desarticular. O inimigo nunca vai desistir. É viés dele, é natureza dele. Dependendo das atitudes que cada um possa tomar, ele foge. Fugir não significa que ele vai abandonar para sempre. Tiago, evangelista, em 4:7, disse, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Primeiro de tudo, tenha ordem necessária. Primeiro de tudo, devemos nos sujeição a Deus. E sujeição constante, irmãos, não é eventual.
Depois Satanás notará que em nós tem um poder maior que o nosso, que é de Deus. É assim e é por isso que ele foge. Então ele vai ser um observador para esperar outra oportunidade em que qualquer um de nós esteja menos diligente, menos vigilante, menos perseverante, isto é, quando alguém está seguro de si e cai no estágio da soberba, quando vimos isto ontem. Às vezes eu falo para os irmãos também que Satanás volta através de outros emissários, em uma outra configuração. Ele é um grande autor. Ele é grande autor de palco. Seus intentos não mudam, mas ele muda a configuração. Seus propósitos é um só, mas ele se apresenta de diversas maneiras. Ele muda de roupa, muda de comportamento. Nós não podemos ser ingênuos. Mudar de palco é com ele mesmo, mas mudar de fé não é conosco. Certo? Ele pode mudar o quanto ele quiser, mas nós devemos permanecer firmes no Senhor. Porque o Senhor vai nos dar a força e o discernimento contra esse espetacular ator de palco. Notamos estas montagens de palcos de perseguições quando nós lemos que eles armavam ciladas através dos seus atores, os judeus, ou quem quer que seja, para montar ciladas contra os homens de Deus, nas suas perseguições, agitações, alvoroços, como causou em Éfeso. Em todas as vezes que a igreja sai fora das portas, que os mensageiros saem para as estradas, pelos caminhos, para anunciar o reino de Deus, por isso chegou a nós um dia, assim eram os apóstolos em muitas igrejas da nossa história, nesse conhecido rastro de sangue que a igreja tem. É por isso que a igreja tem marcas do Senhor. Pode acreditar, a igreja calada, Satanás satisfeito, contente. A igreja que prega, que avança, Satanás se agita, mas também foge. Como lemos no versículo 3, e passando ali 3 meses, isto é, em Corinto, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Esta espetacular forma de Paulo mudar o seu trajeto foi benéfico. Possivelmente nesses 3 meses, conforme nós temos uma aparência, que nesses 3 meses que Paulo ficou em Corinto, ele escreveu a carta aos irmãos em Roma. Podemos ver, não vamos ler agora, mas os irmãos que anotam, em Romanos 15, de 25 a 27, Paulo dá dicas sobre isso. Observe que Paulo evitou os judeus que armaram contra ele. Os irmãos descobriram uma conspiração contra Paulo, por isso que é bom os irmãos estar unidos, confidentes uns com os outros. E isso fez que Paulo voltasse pela Macedônia, em vez de navegar de volta à Síria, como já comentamos com o irmão. E parecia que o objetivo desses judeus era mesmo até assassinar Paulo, ou pegar ele no porto, ou no navio, alguma coisa que seja. Veja que Deus, nosso Senhor, nos protege e nos livra do mal. De diversas formas. Inacreditáveis, mas nós às vezes nem percebemos. Às vezes fura um pneu do carro, nós ao invés de agradecermos a Deus, nós reclamamos. Às vezes uma viagem frustra, nós ficamos chateados, mas a mão de Deus está em nós. Em pequenos detalhes, Deus está fazendo grandes coisas em nós. Nós que ainda não temos a compreensão santa do poder de Deus em cada um de nós. Não podemos murmurar com esses acontecimentos, às vezes banais, desagradáveis para nós. Deus sabe o que faz, Deus sabe tudo o que acontece, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a causa do Senhor. Se entrarmos no detalhe, nós vamos chegar nas menores e nas pequenas coisas, Deus trabalhando. Como Paulo relata, este apóstolo dedicado a nós, para a igreja da Macedônia, a igreja de Filipenses. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, capítulo 1 de Filipenses, versículo 12, 13 e 14. Olha que recado importante para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante.
Podemos ler, irmãos? Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar mais confiadamente, sem temor. Amém, irmãos? Quando Paulo diz sobre a guarda pretoriana, foi quando ele ficou preso aqueles 2 anos em Roma, e tinha uma dupla de guardas que cuidavam de Paulo. Os irmãos já devem ter estudado, alguns irmãos acham que é 6.000, e alguns acham que até 9.000 pessoas. Mas sabe o que Paulo fazia? Cada dupla que chegava, era uma dupla que ouvia o Evangelho. Trocava de turno, ouvia o Evangelho. Trocava de turno, ouvia o Evangelho. Irmãos, quando nós observamos da contribuição do Evangelho, quando ele diz que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Irmãos, não vamos reservar isto ao apóstolo. Vamos reservar como uma lição de casa para todos nós. Amém? Porque a caminhada da igreja, desde que o nosso Senhor foi recebido nos céus, nos mostra que existe uma estreita relação entre a pregação da palavra de Deus e as cicatrizes que cada igreja possui, nas suas provações, perseguições. Mas essas coisas todas sempre nos deixam melhores que antes. Como Paulo diz aos irmãos, espero de vós coisas melhores. De forma, irmãos, impressionante é que com perseguição ou não, a pregação floresce. A igreja deve pregar em qualquer tempo. E obviamente, irmãos, quando falamos de igreja, nós estamos falando de cada indivíduo de cada igreja. Os irmãos de Osasco, os irmãos de Pereira, que talvez vão nos ouvir, quem está nos ouvindo na rede, e os irmãos, principalmente daqui, nesses 6 anos iniciais de caminhada, ainda estão na infância. Mas os irmãos estão tão maduros. Quando eu vejo os irmãos nesses dias que nós estamos passando junto, os irmãos são estupendamente prematuros. E glória a Deus por isso. Cresceram rápido, enrijeceram rapidamente. Preserve-se assim, irmãos, amando o seu dirigente, amando uns aos outros e dando o valor necessário devido à causa do Senhor. Quando nós vemos no capítulo 20, versículo 2, veja que Paulo diz: e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, depois de exortar com muitas palavras, foi que ele desceu para a Grécia. Antes de pregar o evangelho, ele não saiu. Porque as igrejas locais, onde a pregação do evangelho, o ensino, os rogos, as orações são constantemente aplicados, os irmãos são mais amparados e cuidados e mais fortes, perseverantes no Senhor, como está escrito no Salmo 34, que nós podemos ver versículos 7, 8 e 9. Salmo 34. Podemos ler, irmãos? Bem conhecido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmo 34. Agora o desafio. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Amém, irmãos? Você crê? Amém. Temer ao Senhor nos faz cada vez mais sábios, como nós vemos em Provérbios. É o princípio da sabedoria. Além de sermos mais sábios diante dos homens, tornamos mais capacitados quando nós somos submetidos à provação. Nisto devem acompanhar, e sem se esquecer, da gratidão e o contentamento, de onde Deus te colocou. Confiança com o que Deus te dá para a igreja é a bem-aventurança de ser participante do corpo de Cristo, onde Ele te colocou. Não deseje outra coisa,
mas sede satisfeito onde Deus te colocou. Seja alegre, exatamente no corpo que você está hoje, a igreja local do Senhor. Ame, destile amor, seja amoroso com todos. As igrejas do Senhor espalhadas por todo o mundo sempre terão uma identificação de vera semelhança pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós encontramos irmãos de igrejas co-irmãs, nós não temos dificuldade de nos apaixonarmos um pelo outro. E isso é normal. Ruim se fosse o oposto. Os resultados serão comuns entre as igrejas da mesma fé e ordenanças doutrinárias. Quero até lembrar aos irmãos que alguns costumes, procedimentos, podem até se destoar, o que é comum e saudável, devido à cultura, costumes, origem. Mas isso acontecia nas igrejas que nós vemos neotestamentárias. Interessante que as igrejas eram todas cidadãs, e elas tinham nomes da cidade onde elas estavam. Conhecemos as igrejas neotestamentárias pelos nomes. Quando alguém pergunta, você conhece a igreja de Casa Verde? Amém? Deus me deu esse privilégio de conhecer os irmãos. Eu me sinto privilegiado por conhecer os irmãos e saber que os irmãos oram por nós. Porque as igrejas co-irmãs, no mesmo Espírito do Senhor, adquirem características principais idênticas. A salvação pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios 5, 8 e 9. E sempre baseado em João 3, 16 e 17, que os irmãos conhecem. O perfil tipo das igrejas locais não atrai multidão. Não se envolve com questões seculares. Embora devemos ter discernimento político, social, como cidadãos civis. Não polarizamos nas questões secundárias, de forma alguma, irmãos. Não é nossa missão. Embora tenha o coração voltado para socorrer os necessitados, as famílias serão preservadas, os jovens das igrejas do Senhor são diferenciados, a Bíblia é a única regra de fé no seu ensinamento e princípios. O ambiente da igreja influencia, primeiro, as famílias da igreja, a vizinhança dos irmãos e a sociedade onde nós vivemos. A igreja deve ser influenciadora do meio em que ela existe. Desta forma, influenciando e também tornando distantes do mundo, como nós vemos em Romanos 12, 1. Não sede conformados com este mundo. E Paulo faz o resto do comentário. Famílias fortes, igreja saudável. Evangelho floresce nesse campo, irmãos. Seu impacto se torna evidente na vitalidade da igreja e na subsequente transformação espiritual das almas perdidas. A igreja, meus irmãos, é um grande hospital, que ela transforma e sara almas, porque o grande médico é o atuador, o salvador da igreja. Ainda que não possamos, às vezes, avistar resultados volumosos com os nossos olhos, nosso dever é semear. Semear, semear e semear. Porque o nosso primeiro campo de semeadura deve ser os nossos lares. Amém? Sempre onde Deus é honrado, a pregação vai florescer. E onde Deus aceita o louvor em público, como agora, como nesses dias, como essa igreja tem feito, é porque na intimidade de cada um dos irmãos, ele já vem sendo honrado. A igreja honra o Senhor quando cada membro vem até aqui honrando o Senhor. O reino de Deus e a pregação do Evangelho, do seu Evangelho, juntos é o acontecer vivo das promessas, é o poder de Deus no seu povo, ainda que minúsculo, o pequeno rebanho. No seu pequeno rebanho, nesta terra é que se faz acontecer a obra de Deus. A igreja é a maior responsável pela obra de Deus neste mundo. E posso dizer, a igreja é a única responsável pela obra de Deus nesse mundo.
Veja que responsabilidade nós temos. Porque o reino de Deus se faz acontecer na pregação da palavra dele. Nunca podem ser separados. O reino deve ser anunciado na reunião da igreja e se estender por fora da reunião da igreja. Isto é, na vida de cada um de nós. Irmãos, a pregação do evangelho deve ser hábito contínuo de cada membro. Nas vestimentas, no vocabulário, no jeito educado, gentil de ser, porque o anúncio vocal, verbal, deve ser subsidiado pelas nossas vidas. Esse deve ser o uniforme de um semeador. Deve estar com essas vestimentas. Por esse somatório de atitude e voz, é que podemos descobrir quanto podemos ser úteis na pregação do Evangelho. Para confirmar, podemos ler em Filipenses 4, 5 e 9, nos permita mais essa leitura. Filipenses, capítulo 4, 5 e 9. Lemos agora há pouco o capítulo 1 e agora o capítulo 4. Podemos ler, amém, irmãos? Sede vossa equidade notória. Primeiro, essa palavra equidade, vamos partir dela. Equidade, no meio que nós vivemos do mundo, não é dentro da igreja. São as virtudes comportamentais onde é manifesto ao público o senso de justiça. O mundo tem que ver isso em nós. Leitura novamente. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Não estejais inquietos, isto é, agitados, preocupados com as coisas dessa vida. E Jesus disse lá atrás, não andeis ansiosos por coisa alguma. E agora Paulo repete. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Essa é a nossa forma de falar com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus extrapola, excede todo discernimento, os nossos entendimentos, e guarda, interfere nos nossos corações para regulamentar princípios dos nossos pensamentos. Cada um de nós sabemos o que nós pensamos durante o dia, na madrugada, e você pode fazer a mensuração, isto é, medir, como está a paz de Deus que guarda o seu coração para poder regulamentar o que é oculto entre cada um de nós e Deus. Quanto ao mais, irmãos, então agora Paulo faz uma lista. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então ele dá o exemplo, amém, irmãos? Nossos pensamentos são importantíssimos para designar nossas atitudes. Entenda isso. E que também aprendesses, recebesse e ouvisse e visse em mim, fazei isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Quer Deus com você? Está aqui. Comece pelo pensamento e a sua entrega, devoção ao Senhor. Juntar, para tanto, irmãos, devemos submeter no comportamento santo e que agrada ao Senhor. Juntar todas essas características, ensinamentos e atitudes que precisamos detectar na nossa vida, as quais contribuem para o bom testemunho ao público que nos assiste. Nossa família, nossa vizinhança, nossos colegas de serviços e aí vai. Em Efésios capítulo 5 e versículo 15, Paulo faz uma conclusiva no assunto que ele estava, e ele diz, Efésios 5 e 5, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábios. É uma regra, irmãos, de procedimento social, uma regra de
procedimento diante dos homens. Olhe no espelho, Paulo está dizendo, e vê como é que você está andando. Não como de alguém desprovido de conhecimento, são os nécios. Não é necessário, irmão, ser estudado, mas é necessário ser comportado. A igreja não exige diplomas de certificação como as entidades de classe exigem. A igreja não exige diploma universitário, mas o Senhor exige de nós um bom comportamento. Porque quem nos certifica, quem nos dá aval para falar em nome dele, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que ter o comportamento que lhe agrada. Porque crente nenhum, irmãos, pode ser visto entre os homens como tolos em descrédito, para que os ímpios façam de nós comentários banais. E que se for falar alguma coisa de nós, que fale como falavam de Paulo, sem prova alguma. Foi sim levado para ser morto de forma injusta, mas não tinham justificativa para fazer o que fizeram com ele. Dessa forma, meus irmãos, o que eles devem saber, o mundo todo, a área de sua influência, é que temos a palavra de Deus que eles necessitam. Os homens têm que saber que aqui tem a palavra que eles necessitam. A vizinhança, eles podem não vir aqui, mas eles devem ter certeza que aqui é diferente. Esse compromisso, irmãos, essa necessidade deve despertar nos homens ao chamado. Isto é o semear. Isso faz parte da semeadura. O tipo de terreno nós nunca vamos saber. Nem dá para saber. Mas a semente que temos, essa temos certeza que é de primeira. Amém? A seara é do Pai. Nós somos simples semeadores, obedientes. Nosso dever é plantar. Agricultor brilha os olhos quando vê um terreno. Ele quer limpar, ele quer lavrar, ele quer plantar para ver brotar. Assim devemos ser nós, ter sede de falar do Senhor. Não perca a oportunidade, irmãos, não perca a oportunidade, igreja. Assim é o povo de Deus, semeador constante. E a Bíblia diz que são poucos os semeadores. Precisava de mais. Porque Deus sabe do solo. Alguma semente vai brotar. Como em Salmo 126 nos reporta de uma forma impressionante, Salmo 126, apenas 2 versículos. Eu creio que esse salmo era típico para o apóstolo Paulo ler e ver nele. Os que semeiam em lágrima, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, retorno, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, as messes abundantes. Nenhum de nós sai para plantar, para voltar vazio. Alguma coisa você traz. Para nós concluirmos, irmãos, quantas vezes já lemos o tanto de lágrimas, açoites, prisões, frios, naufrágios, exílios, abandonos, perseguição, solidão, que os apóstolos passaram a custo de não calarem de anunciar o Salvador Jesus. Esse foi o preço. No entanto, não apenas para levar a semente e plantar em campos distantes, como nós vemos as viagens de Paulo, eram distantes, irmãos. Não era qualquer caminhada, não. E o meio de transporte era árduo. Alguns de nós nem imaginamos direito como era. Mas não era montar num carro, ou num ônibus, ou num avião, como se faz hoje. Às vezes a pé, às vezes passando frio, fome, necessidade. Por causa de levar semente em campo desconhecido. Distantes, irmãos. Em solos, às vezes, de olhos que parecem ser desertos. E Paulo era um homem exigente de si.
Ele era exigente dele mesmo, mas não era exigente de onde ele plantava. Porque onde ele estava, ele plantava. Ele exigia de si. E ele disse uma vez: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Agora, se faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confirmada. Para você entender melhor essa palavra dispensação, é tipo Jonas. E Paulo não queria fazer isso. Ele queria pregar de boa vontade, de amor, de devoção. Como ele diz, para fazer parte do evangelho do Senhor. Então a dispensação é quando você fala do Senhor sem ter a viva voz que vem do Espírito do Senhor. E não convém. Olha, irmãos, nós não temos notícias que os apóstolos pregavam de má vontade. Nenhum deles. Pode ser que alguém dizia, quando olhava Pedro, Paulo, Tito, Timóteo, para que passar por tanta situação assim? Não é? Poderia viver de outra forma, mas não. Era o Senhor da seara que havia mandado plantar para aquelas terras distantes, desconhecidas, e foram obedientes, como Abraão foi. E ele fez o milagre da vida brotar em tantos desertos. Em tantos desertos. Certamente nós nos vemos nesse milagre da vida eterna também, irmãos. E a igreja tem que ter esse reconhecimento do custo que o evangelho veio até que é um dia. Nossos pioneiros pregadores, que Deus já está chamando para a glória eterna, nada tinham de nós. Certo, irmãos, os que conheceram, nada tinham de nós, nenhum vínculo. No entanto, seguiram os passos dos apóstolos também. Foram obedientes como Jesus ordenou. Eles amaram o evangelho sem antes nos conhecer. Não sabia por que vinham aqui, mas Deus tocou no coração deles. Nós, os pais dos irmãos, os avós, todos nós éramos estranhos. Estranhos deles e também de Deus. E eles vieram um dia com boa vontade, como Paulo diz, para um país chamado Brasil. E vieram pregar. Sabe por que eles vieram pregar, irmãos? Porque eles já eram amigos de Deus. E de forma que, como amigo de Deus, vieram apenas para semear onde nós estávamos. Nós não pagamos nada. Nem o trajeto deles. Não sabemos quanto custou, o que eles deixaram, o tempo que eles investiram e o que eles abandonaram por lá. E a vida veio em nós. E esta luz raiou entre nós. Jesus chegou em cheio. E a Ele devemos dar glória a Deus, sermos gratos. Porque um dia nós conhecemos o Evangelho, porque alguém nos trouxe o Evangelho. E as águas vivas caíram nesse terreno, que era um deserto, e pelo poder de Deus as sementes começaram a brotar, e frutificar, e dar frutos, e ramos, e vieram, e nasceram, e cresceram de uma forma orgânica, saudável. Hoje temos mais uma igreja, com 6 anos. Irmãos, é um oásis no meio do deserto. E quem anda no deserto sabe o que é o oásis. A Deus somos gratos, a Deus damos glória. Deus nos ajude, irmãos, a sermos cada dia mais gratos e melhores.
O Evangelho do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, chegou para nós num preço que nós não imaginamos. Nenhum de nós imagina. E todos os envolvidos que vieram um dia aqui para nós, principalmente por quem deu início, nosso Senhor Jesus, Salvador, que morreu na cruz. Amém? Nós não fizemos uma análise das viagens de Paulo, porque é um estudo mais de escola dominical, mas uma pregação direta ao seu coração, como nós pedimos a Deus, que o Senhor expanda seu coração, que você saia nesta noite daqui, mais compromissado com o reino eterno, e esquece as coisas, os eventos externos. Entenda o evangelho eterno e despreze as coisas externas. E nesta noite, se você está ouvindo atenciosamente, como eu tenho olhado no olho de cada um, se Deus tocou no seu coração e sentiu que, além da morte de Jesus na cruz, alguém veio para trazer o evangelho para você, sem você saber das renúncias que ocorreram, deixa Deus falar com você. Se Ele está batendo no seu coração, abra. Não deixe o inimigo vir e tirar a semente, como a parábola da semeadura. Não deixe o inimigo tirar a semente boa. Faça da sua vida uma vida de honra a quem te deu a vida. E ainda mais, Ele quer te dar a vida eterna. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, igreja. E a declaração final que eu posso dizer para vocês é: amamos mais do que antes. Amém? Que Deus nos abençoe. Faça favor, irmão.